Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje vou falar do Odisseia, porque eu assisti o filme, eu fiz um programa lá no Além da Ciência com o Henrique do Estranha História. E eu fui atrás de algo de astronomia, né? Será que tem algo de astronomia interessante no Odisseia? Tem muita coisa, porque eles navegavam, obviamente, usando as estrelas, as constelações para guiar a navegação deles. É assim que eles sabem que eles estão perdidos e tudo mais. Mas tem algo muito mais interessante e que coloca um grande ponto de interrogação no Odisseia. Porque a gente não sabe, né? Aquela história aconteceu, não aconteceu, o Homero existiu, não existiu e tal. Mas tem um fenômeno astronômico que foi estudado e que pode mostrar que tem muita coisa ali que pode ter acontecido. É um eclipse total do Sol. Então, o eclipse total do Sol na Odisseia. Será que tem isso mesmo? Será que isso aí pode mudar alguma coisa em tudo com relação a uma das histórias mais famosas do mundo? Vamos entender essa história toda. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Muito bem, fui assistir o filme Odisseia, filmaço, hein? Já digo aqui de cara, filmaço. Eu sou assim, eu não sou crítico de cinema nem nada, mas eu dou nota 10, entendeu? O filme é muito legal, conta ali a história todinha, a maneira como o Nolan fez para resolver certas situações, né? É muito, muito interessante mesmo. Para quem não sabe, conta a história aí do retorno, né? Depois da Guerra de Troia, do retorno do Odisseu para Ítaca e aonde vai acontecendo ali todas as confusões da sua vida, principalmente depois que ele mata ali cega o Ciclope, e o Ciclope ali chama, né, a fúria de Poseidon ou de Netuno para deixar a viagem dele nada tranquila, e aí ele vai passando por várias e várias provações, se é que a gente pode dizer assim, até chegar. Todo mundo sabe a história, né? Não é spoiler nenhum, até ele chegar lá de volta a Ítaca e retomar e tudo mais. Então, assim, o filme é muito bem feito, imagem, a fotografia, né? No caso, o som, assim. Então, assim, fica aí de conselho para todo mundo, né? Quem quiser um filmaço aí, eu acho que vai arrebentar no Oscar, vai levar tudo que tem direito e um pouco mais. Bem, tirando isso, eu fui atrás, né? Aqui é um canal de astronomia, não é um canal de cinema, né? Então, eu fui atrás de alguma coisa ligada à astronomia que tem a ver com o filme Odisseia. Tem muita coisa, porque, por exemplo, né? As constelações, eles navegavam ali usando as constelações como guia, e é por conta disso até que eles sabem que eles estão perdidos, né? Como que eles sabem que eles estão perdidos no meio do mar, indo para o lado errado, se eles não têm nada? Pelas constelações. Então, tem até uma passagem rapidinha no filme do Nolan, que o Odisseu fala pros marinheiros dele, né? Mantenha Ursa à direita, né? Que é uma das constelações aí, Ursa Maior, que a gente não tem ela aqui no... Ela é muito famosa no hemisfério norte, e ele mantém ali é uma maneira de você saber, né? Era assim que as grandes navegações faziam, né? Navegavam usando as estrelas. E uma coisa assim, um parênteses aqui rapidinho para vocês, é muito interessante porque as sondas espaciais navegam pelo universo usando as estrelas. Elas têm um equipamento chamado Star Tracker, e elas colocam as estrelas ali, é pelas estrelas que elas sabem a direção. Porque alguém pode perguntar, como que uma nave, né, sabe para que lado que ela está indo? Como que ela chega em Marte? Através disso que é um Star Tracker. Muito bem. Mas não é só isso, não. Pesquisando, procurando e tal, eu achei algo aí muito interessante, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, falar do filme, né, do Odisseia, como já falei, e contar um pouquinho disso aqui. Existe uma frase, tá, escondida no 20º canto da Odisseia,
que se ela for levada a séria, ela vai transformar esse aí que é o considerado o cântico, o poema mais famoso da antiguidade, e um dos livros mais famosos do mundo, em algo diferente de tudo que todo mundo já contou sobre ele. Eu não vi ninguém falar sobre esse tema aqui. Um vidente, para quem não sabe, né, o Odisseu, enquanto ele tá lá lutando em Troia e voltando, né, que ele, no total são 20 anos, enquanto isso lá em Ítaca, a Penélope tá lá e ela recebe no castelo dela, sempre, toda noite, tem um banquete para os pretendentes ao trono de Ítaca, certo? Então, para dar esse contexto aí pra galera que não tem ideia do que eu vou falar, né? Muito bem, nesse banquete, um vidente se levanta no meio do banquete dos pretendentes de Penélope, olha para toda aquela galera que estava ali, que estão rindo, que estão comendo e tudo mais, e com uma calma sensacional, ele diz o seguinte: o sol foi obliterado do céu. Essa é a frase que está lá escondida no 20º canto da Odisseia. É só uma frase, é só isso que é dito, mais nada, tá? O sol foi obliterado do céu. Aí, o que acontece é o seguinte: cientistas pegaram esta frasezinha e foram tentar decifrar. Passaram anos e anos tentando decifrar. E o que eles encontraram foi algo assim muito interessante, sugerindo que o Homero, né, que é o cara, ou a gente não sabe, né, se foi uma pessoa, se foi um grupo de pessoas, se ele existiu realmente, se ele era um pseudônimo ou não, o que que era, né? Mas o Homero pode ter deixado dentro da Odisseia a data exata de um eclipse total do Sol que ocorreu há 3.200 anos atrás. Olha só que loucura, tá? Olha só que loucura. E essa suspeita aí, ela não é nova, não. Tem um cara chamado Plutarco, né? O Plutarco foi o biógrafo grego ali do primeiro século, né? Da era cristã. Ele já lia aquela passagem ali da Odisseia como memória literária de um eclipse solar total. O Heráclito, o alegorista, sustentou o mesmo. Nos anos 1920, os astrônomos Carl Scott e o Paul Neugebauer refizeram o cálculo com mecânica celeste moderna e chegaram a uma conclusão específica. A conclusão dele foi a seguinte: se o eclipse existiu de verdade e se a queda de Troia ela é datada entre 1192 e 1184 a.C., então só existe um candidato possível, que foi um eclipse total do Sol, que aconteceu no dia 16 de abril de 1178 a.C. e foi visível justamente sobre as Ilhas Jônicas, ali que a gente chama, né? Exatamente onde o poema situa Ítaca e toda a, vamos dizer ali, toda a jornada do Odisseu. Olha só que coisa interessante, né? Mas essa hipótese aí, ela sempre esbarrou num grande problema, né? O vidente, né, que falou a tal da frase, ele tá sempre dentro de um palácio. Por quê? Porque era lá no palácio de Odisseu que a Penélope recebia toda noite os pretendentes lá, né? Então a cena acontece dentro de um palácio. Então ninguém, né, na mesa ali, parece olhar para o céu. A escuridão, ela pode ter tomado conta de tudo, ou ela pode ser apenas uma alegoria da morte, né? Porque o jeito que a galera escrevia antes pode ser, não só antes, né? Hoje também. E aceitar o eclipse, olha só que interessante, implica admitir que dados astronômicos precisos sobreviveram por 500 anos de tradição oral antes da Odisseia ser escrita. Olha só, porque para quem não sabe, né, a história assim da Odisseia, a Odisseia era um cântico, tanto que lá no filme tem, né, ele começa, tem o canto, é legal pra caramba essa parte aí do filme do Nolan, é bem interessante. E é o seguinte, a Odisseia durante muitos e muitos anos, ela foi passada de forma oral. Então ela foi cantada e tudo mais, até que um dia pegaram e escreveram ela para deixar ela ali. Então assim, por muito e muito tempo, o pessoal achou que seria muito pouco provável que uma passagem tão, né, uma frasezinha tão assim, pudesse perdurar a todos esses séculos, décadas de passagem de uma história para um lado e para o outro, tá?
Então, isso é muito interessante. Porém, em julho de 2008, 2 pesquisadores entraram nessa história aí. E eles foram atrás para tentar justificar ou tentar descobrir, né? Será que teve ou não teve um eclipse total do Sol ali em 1178 a.C., durante toda a história que é passada na Odisseia? E eles usaram uma estratégia muito interessante. Em vez de defender o eclipse, tá? Eles fizeram o contrário. Eles ignoraram e foram atrás de outras referências astronômicas escondidas no poema. Como eu disse, o pessoal navegava, eles tinham um conhecimento astronômico muito interessante, ou pelo menos, né, acredito que deveriam ter. E aí sim. E aí vamos lá, porque os caras encontraram várias coisas legais. Eles encontraram 4 referências astronômicas escondidas no poema. A primeira é a lua nova, tá? 5 vezes, em cantos diferentes da Odisseia, o texto lembra que o dia do massacre é o dia da festa de Apolo. E, tradicionalmente, ancorada na fase da lua nova, né? Quando a lua está nova, é isso aí que acontece. E isso é importante porque um eclipse solar só pode acontecer na lua nova. Em nenhuma outra fase, né? Para quem não sabe, eclipse da lua só acontece na lua cheia e o eclipse total do sol só acontece na lua nova. Então, essa é a primeira pista, é a lua nova. A segunda pista aparece quando o Odisseu ele deixa a ilha da ninfa Calipso e navega sozinho por 29 noites. Guardem este número aqui, é muito importante. Para quem não sabe, né, a jornada de volta do Odisseu para casa, ela demorou 10 anos, tá? Sendo que 1 ano ele passou lá na ilha da Circe, né, com a Circe, que é a bruxa, e 7 anos ele passou com a Calipso, tá? Então, assim, na verdade, a volta dele para casa demorou 2 anos, porque 8 anos dele estava parado em 2 ilhas, beleza? Quando ele sai lá da ilha da Calipso, ele lembra de tudo e tal, e pega e vai embora para ir para Ítaca. A viagem dele demorou 29 noites, que é quando ela fala, né, para quem não sabe, né, a Calipso fala para ele que, ó, chegou a hora de você enfrentar aí o Netuno de uma vez, entendeu? E pega aí, bom, ele monta uma jangada lá e vai embora para Ítaca. O Homero descreveu o herói se orientando pelas estrelas, obviamente, como eu já falei aqui para vocês, né? Então, as Pleiades estavam a oeste dele e a constelação ali do Boeto, né, dos boiadeiros, estava subindo no leste. E aí é o seguinte, como a gente tem essa descrição, hoje é possível a gente ir atrás disso. E aí o pessoal foi, tá? E eles descobriram que essa configuração específica, ela só se dá em umas poucas semanas do ano, e na latitude de Ítaca, ela cai no início da primavera, certo? Então essa é a segunda pista astronômica que tem lá na Odisseia. Terceira é Vênus, tá? 5 dias antes do massacre, os feácios, né, entregam o Odisseu lá adormecido em sua ilha, né? Entregam ele lá adormecido. O poema menciona claramente que Vênus está visível a leste, brilhando pouco antes do amanhecer. Isso corta metade do calendário fora. Por quê? Porque Vênus alterna entre aparições, né? Ou Vênus é um planeta, Vênus e Mercúrio são planetas que aparecem ou só de manhãzinha ou só de noite. Tá? Então é isso que a gente tem. A quarta pista é mais ousada ainda. A quarta pista ela é o seguinte: o deus Hermes, né? Deus Hermes é o deus mensageiro, é o Mercúrio, né? Ele voa até a ilha de Calipso 34 dias antes do massacre, né? E essa, né, como eu falei, o deus Hermes é o deus Mercúrio. Essa passagem, ela pode ser referência ao próprio planeta Mercúrio, tá? Então isso é muito interessante. Os autores aí desse estudo todo, eles argumentam que naquele dia Mercúrio atingia sua máxima elongação oeste, tá? Ou seja, prestes a inverter, né? Que é o tal do Mercúrio retrógrado que a galera fala, né? Então isso aí também podia acontecer. Outra coisa, né? Como eu acabei de falar, o Homero descreve Hermes caminhando de trás para frente, sobre os próprios rastros. Imagem estranha para um deus que era alado, né? Então, exato, mas é exata para um planeta que faz um movimento retrógrado. Então, olha só que interessante, hein? Lá na Odisseia, há muitos e muitos anos, 1178 a.C., a galera já falava do Mercúrio retrógrado, tá? E aí, o que os pesquisadores fizeram? Com essas 4 pistas aí, os autores testaram
cada uma das 1.684 luas novas ocorridas entre 1250 e 1115 a.C., cobrindo qualquer datação plausível ligada, né, à Guerra de Troia. E o resultado dá uma coincidência que o cientista, a gente não. É muito difícil ter uma coincidência, né? Na ciência. Olha só que legal. Apenas uma data em todo esse período, tá? Todo esse período aí que foi analisado, só uma data consegue satisfazer as 4 pistas astronômicas que estão descritas na Odisseia. E essa data é 16 de abril de 1178 a.C. Exatamente a mesma data que 80 anos antes, e por uma metodologia totalmente diferente, os outros 2 pesquisadores chegaram à data do eclipse total do Sol. Tá vendo só que interessante? Se o estudo estiver correto, né, essas consequências vão ser enormes, tá? Naquela tarde, o céu sobre o Mar Jônico teria mostrado algo raro até para os padrões da própria astronomia. Um eclipse solar total que ocorreu exatamente ao meio-dia. Agora preste atenção nisso aqui que é legal demais. Todos os 5 planetas visíveis a olho nu estavam alinhados, né, a 90 graus sobre a eclíptica, e o Sol estava oculto pela Lua, obviamente, né, e coroado logo acima dele estavam as Pleiades. E aí que vem um detalhe que é sensacional e que tem tudo a ver com a própria Odisseia, né? Existe um detalhe, né, que é o seguinte: o Ares, que é Marte, que é o deus da guerra, tá? É o único olímpico, né? Ou seja, o único deus do Olimpo importante que não aparece como personagem ativo na Odisseia. Porque na Odisseia a gente tem Hermes, né? A gente tem Júpiter, né, que é Zeus, a gente tem Netuno, a gente tem todos os planetas, mas em nenhuma passagem é falado de Marte. Olha só que interessante, que é Hermes. Que é Ares, né? Que é o deus da guerra. Ele não aparece como personagem ativo no Odisseia. E olha só que legal. Entre março e abril de 1178 a.C., Marte estava em conjunção com o Sol. Ou seja, ele não podia ser visto no céu. Então, muito provavelmente, quem escreveu, seja lá que se foi o Homero, quem foi, Ares não aparece na Odisseia porque Marte também não estava visto no céu. Então a Odisseia está muito mais ligada à astronomia do que qualquer coisa você possa imaginar, né? Aí os autores, os pesquisadores, aí eles calcularam, né, a probabilidade, né, de todas essas coincidências ocorrerem, porque por acaso tudo isso, 4 coisas, mais o eclipse, mais um ter Marte e tudo mais, né? E aí eles falaram o seguinte, né, que usando um critério mais suave ali, a probabilidade disso ocorrer por coincidência é de 1 em 116 anos. E se você colocar um critério mais apertado ali, dá 1 em 2.000 anos. Ou seja, para que essas pistas todas se alinhem por um acaso, a gente precisaria rodar o dado do tempo por 2 milênios inteiros até obter tudo isso. Então, muito provavelmente aconteceu mesmo, tá? E aí, para concluir, vem o seguinte, né? Vamos supor, né, que isso aí tá tudo correto. A Odisseia vai deixar de ser apenas um poema de aventura, o pessoal considera um dos livros mais importantes da história, o livro que inaugurou o que a gente chama da jornada do herói, o livro, né, épico e tudo mais, vai deixar de ser só isso. E ele passa a ser, prestem atenção que eu vou falar aqui, o mais antigo documento da literatura sobrevivente até hoje, com dados astronômicos precisos e que esses dados estão incorporados na narrativa da história. E o Homero, seja lá quem ele foi, se ele existiu ou não, se ele foi uma pessoa só, se ele foi um pseudônimo, se ele foi um grupo de pessoas, o que é que seja que ele foi, tá? Ele teria, olha só que demais, ele teria feito toda a história dele, que a gente não sabe, né? O pessoal, aconteceu, não aconteceu? Tem o palácio, tem não sei o quê, né? Troia já foi descoberta na arqueologia, o palácio lá de Ítaca também, mas fica essa coisa, é mito meio, né? Que essa coisa meio nebulosa aí na cabeça das pessoas. Ele fez toda essa história baseada num calendário astronômico real.
Isso é sensacional para astronomia, né? Isso é sensacional para a astronomia. Então, assim, é muito normal isso acontecer. Existem muitas passagens na Bíblia, por exemplo, que os astrônomos pegam e leem aquilo lá, obviamente, né? Com aquela metáfora toda. Eles leem aquelas e tentam buscar fenômenos astronômicos. Com isso a gente já descobriu vários eclipses e tudo mais. Tem os textos lá, tem a história que eu contei já várias vezes, né? Que Napoleão foi salvo. Cristóvão Colombo, né? Foi salvo por um eclipse. Eclipses faziam parte de guerras. Já tem relatos que eclipses pararam guerras e tudo mais. Então, assim, porque um eclipse total do Sol, vai ter um agora dia 12 de agosto. Um eclipse total do Sol, ele é algo que ele muda muito, ele mexe muito, ele como eu falo, se eu pegar uma foto de um eclipse total da Lua e mostrar para você, e você ver um eclipse total da Lua, é basicamente a mesma coisa. Um eclipse total do Sol, uma foto não traduz tudo o que acontece durante um eclipse, porque tem uma mudança no ambiente, tem uma mudança no comportamento dos bichos, tem uma mudança de temperatura grande, tem mudança nos ventos, tem mudança em tudo. E olha só que interessante, né? Odisseia tem muita coisa ligada à astronomia. Isso é muito interessante, cara. É muito legal mesmo. E tá aí, né? Ou o Nolan podia ter explorado isso aí, Nolan. Faltou falar do eclipse aí na Odisseia. Quero ver. Se o Elon Musk falou que vai dar 100 milhões, né? Pro Mel Gibson e usar o Grok para eles fazerem uma versão historicamente correta. Agora eu vou pegar aqui os historiadores todos aqui, ó. Todos os historiadores aqui, ó. Espalhem esses vídeos em todo canal de história. Uma versão historicamente correta, 100% correta da Odisseia, só vai existir se o eclipse total de 16 de abril de 1178 a.C. estiver retratado lá. Quero ver quem vai conseguir fazer isso. Aí sim, o filme vai ser... o filme já é nota 10, tô brincando. Mas vai ser muito legal. Beleza? Então é isso, pessoal. Ó, Odisseia pode ser uma obra muito importante para a astronomia. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like. Isso ajuda pra caramba o vídeo, o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto dioturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!